Olá, turma, boa noite. Vamos tentar nos organizar, né, para melhorar a qualidade do ensino de vocês, dar melhores condições no aprendizado. Na nossa última aula, nós abordamos o tema sobre doenças crônicas e falamos sobre a hipertensão. Hoje, o nosso segundo tópico, de acordo com a unidade do caderno que a Unip disponibiliza para vocês, nós temos que abordar cuidados com a pessoa com a doença crônica focado no diabetes mellitus. Então, o que vem a ser o diabetes mellitus, né? Nós vamos ter a classificação basicamente em 3 tipos de diabetes, que são os mais conhecidos. E eu vou ter o diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes mellitus tipo 2, né? A gente sabe que esses são os mais focados. Além desse, eu tenho diabetes gestacional e eu ainda tenho diabetes por outras causas. Nesse nosso momento, nós vamos falar sobre diabetes mellitus tipo 1, 2 e gestacional, mas enfatizar basicamente o mellitus 1 e 2, que são os que a gente tem mais contato no dia a dia dentro da atenção básica. Então, quais são as principais diferenças entre o diabetes mellitus tipo 1 e 2, tá? Todos os dois são uma doença metabólica, tá? Porque eu tenho alteração na produção ou na liberação de insulina. Entretanto, para facilitar o entendimento, os autores eles dividem uma autoclassificação mais específica. Então, diabetes mellitus tipo 1 sempre, obrigatoriamente, é uma doença autoimune. Porque no diabetes mellitus tipo 1, a pessoa ela já nasce com a falha na produção de insulina. E aí tu lembras que a insulina ela é responsável pela facilitação da entrada, tá, de glicose na célula, ou seja, o pâncreas, ele quando identifica a presença de glicose no nosso sangue, eu começo a ter a liberação de células betas para produzir insulina, para que essa insulina seja liberada para o nosso organismo, para as nossas células. Essa insulina precisa entrar em contato com as nossas células, tá? Para facilitar a entrada de glicose nessas células. Porém, se eu tenho a não produção de insulina, que é o que acontece no paciente com diabetes mellitus tipo 1, isso não vai acontecer. Então, eu começo a ter o acúmulo de glicose na corrente sanguínea. No diabetes mellitus tipo 2, ela vai ser classificada como uma doença metabólica. Por quê? Porque o indivíduo ele nasce completamente saudável, o pâncreas ele consegue ativar a liberação de insulina, essa insulina entra em contato com as células do nosso organismo e faz a facilitação da entrada de glicose nessas células. Entretanto, por algum motivo, em algum momento da vida desse indivíduo, o pâncreas ele deixa de produzir a quantidade necessária e suficiente de insulina. Ou seja, a produção ela começa a ser diminuída. A partir do momento que essa insulina começa a ser produzida de forma menor, eu não consigo mais insulina suficiente para facilitar a entrada de glicose nas minhas células, tá? A outra diferença é que diabetes mellitus tipo 1, ela é predominantemente encontrada em jovens, em adolescentes, ou seja, a pessoa, a partir do momento que nasce, ela já pode ser diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1. O diabetes mellitus tipo 2, ele vai acometer principalmente indivíduos de meia idade, que são os adultos, tá? Jovens ou até mesmo os idosos, tudo bem? Outra característica, o diabetes mellitus tipo 1, por ser predominantemente em jovens e adolescentes, o paciente ele vai ter aquela característica emagrecida. Então, eu tenho indivíduos magros. Diabetes mellitus tipo 2, 85% dos casos eu vou ter a presença em relação a características de um paciente obeso, tá? Diabetes mellitus tipo 1, ela tem um início abrupto, ou seja, acontece de forma muito rápida. O paciente ele começa a apresentar complicações, principalmente a cetoacidose. Essa é a principal complicação do paciente
diabetes mellitus tipo 1, tá? Então, a cetoacidose é a principal característica de complicação, justamente por esse início abrupto, tá? Diabetes mellitus tipo 2, eu tenho um início mais lento e a principal complicação é a síndrome hiperosmolar. Tudo bem? Pela diabetes mellitus tipo 1 ter um início abrupto, eu vou ter um complexo de características, tá? Que vão caracterizar a principal complicação, que é a cetoacidose diabética. Então, esse paciente, ele começa a apresentar poliúria, tá? Aquela vontade excessiva de urinar, de ir ao banheiro várias vezes, tá? Polifagia, polidipsia e o emagrecimento. Então, eu tenho 4 características principais e essa junção dessas características vai levar o meu indivíduo a evoluir para cetoacidose diabética, tudo bem? 99% dos casos do diabetes tipo 1, eles são do tipo autoimune e apenas 1% é do tipo idiopático, tá? E essa incidência, ela vem aumentando a nível mundial. Como eu havia falado para vocês, a diabetes mellitus tipo 1, ela tem essa característica de ser autoimune e por isso ela vai ter uma outra característica fundamental, que é a perda metabólica. Essa perda metabólica, ela é evidenciada pela não produção de insulina, tá? Então, geralmente, o paciente diabetes tipo 1, ele vai vir com a doença relacionada à alteração genética, pela não produção ou pela falha de produção de células betas. Então, diabetes tipo 1, doença autoimune, órgão específica, ela é progressiva, que começa anos antes do início do quadro clínico, tá? Ela vai acometer principalmente as células betas, tá? Que são produzidas nas ilhotas de Lange, tudo bem? Quando essas células começam a apresentar uma destruição que chega até 95% da quantidade dessas células. Por isso eu tenho um processo autoimune. Se eu não tenho produção de células betas, consequentemente eu não vou ter a ativação e consequentemente a produção da insulina. Se eu tenho a morte da célula beta, tá? Consequentemente, a insulina não é produzida. O que pode ocasionar a morte dessa célula beta? Presença de anticorpos, tá? Por isso que a diabetes mellitus tipo 1, ela tem essa característica de ser autoimune. As minhas próprias células, elas vão identificar um corpo estranho, tá? Então, o organismo celular, ele identifica que a célula beta, ela é um corpo estranho. E eu começo a ter a produção de anticorpos e células neurais ou humorais do nosso sistema imune, que vai, consequentemente, ocasionar a morte da minha célula beta. Essa morte da célula beta, ela pode ser por uma agressão celular ou uma agressão humoral. Se ela é por uma agressão celular, eu vou ter a produção excessiva de anticorpos com objetivo de destruição de célula beta. Se é por uma agressão humoral, eu vou ter a produção de células serial killers, ou as células N-killers. Todas essas células, elas fazem parte do nosso sistema imune. E por isso que diabetes mellitus tipo 1, ela tem essa característica de autoimune, de ser uma doença autoimune, porque o próprio organismo vai destruir a célula beta. Em relação ao manuseio desses pacientes, o que a gente precisa lembrar? Que o objetivo principal é fazer o controle glicêmico. Se eu já tenho paciente com diabetes, seja ele diabetes tipo 1 ou tipo 2, ele não é uma doença que não tem mais cura, tá? É uma doença crônica. Então, qual é o meu principal objetivo? Manter o controle glicêmico. Esse controle, ele vai ser feito a partir da taxa de hemoglobina glicada, tá? Qual é o objetivo desse controle? Evitar crises de curta duração, tá? Caracterizado pela presença de hipoglicemia, de hiperglicemia
ou a cetoacidose diabética. O meu paciente, quando ele é diabético, ele pode evoluir para os extremos. Quais seriam esses extremos? O extremo mínimo, se eu tenho baixa glicose, esse paciente evolui para uma hipoglicemia. E se eu tenho alta quantidade de glicose na minha célula, ele evolui para hiperglicemia. Por incrível que pareça, o paciente, quando ele evolui para hipoglicemia, a probabilidade dele evoluir a óbito é muito mais rápida do que quando ele evolui para hiperglicemia. É mais fácil eu baixar a glicose do meu paciente quando ele está em hiperglicemia do que eu elevar o quantitativo de glicose dele no sangue. Tá? Se não evolui para nenhum desses dois extremos, a outra complicação é a cetoacidose diabética. Tá? A cetoacidose diabética ela é caracterizada pela descompensação de vários íons. Então, não é só a glicose que vai estar alterada ou descompensada. Eu vou ter a descompensação de outros íons, como sódio, potássio, magnésio, tá? O pH sanguíneo ele vai estar completamente alterado, tá? Outro objetivo é minimizar as complicações de longo prazo, que são aquelas complicações que vão vir ao longo de 5, 10 anos, quando eu tenho um paciente que não realiza o tratamento corretamente. E o principal é melhorar a qualidade de vida desse paciente. Como é que vai funcionar essa terapia? Tá? Eu vou ter diferentes formas de terapia para esse paciente e, de forma geral, todas essas formas elas precisam ser complementares, ou seja, uma complementa a outra. Eu preciso ter uma qualidade de ingestão de energia e, para isso, eu vou precisar de um plano alimentar. Esse paciente ele vai precisar fazer uma dieta rigorosa. E aí o papel importante da presença do nutricionista. Mas eu não tenho nutricionista lá na atenção básica. Então, tu, quanto enfermeiro, vai ser o responsável por encaminhar ou direcionar um plano alimentar para o teu paciente a partir da orientação. À medida que eu preciso fazer ingestão de energia, eu preciso gastar energia. E esse gasto de energia ele vai ser realizado com a ajuda da atividade física. Claro, levando em consideração as dificuldades de cada paciente. Então, aqui a gente não consegue fazer uma orientação bem direcionada. É importante que ele tenha uma avaliação física de um profissional competente. Mas a gente geralmente orienta a caminhada, uma atividade mais calma, tá? E aí eu vou precisar ter o princípio da terapia com medicações. Eu vou ter as insulinas e os análogos, tá? Então, geralmente, o paciente diabetes mellitus tipo 1, ele já faz uso de insulina desde o primeiro momento. Diferente do diabetes mellitus tipo 2, que ele vai iniciar o tratamento dele com os análogos, podendo evoluir para o uso das insulinas, tá? Aqui eu tenho um quadro demonstrativo de alguns tipos de insulina com as suas características e principalmente o perfil de ação de cada uma delas. Então, eu tenho a insulina do tipo Asparte ou Lispro, tá? Ela tem uma ação ultra rápida, tá? O início é de 5 a 15 minutos, por isso que ela tem essa ação ultra rápida, tá? Assim como o pico também é mais rápido. Entretanto, a duração ela é mínima. O tempo de duração máxima vai variar de 4 a 6 horas. Tá? A insulina regular, que é a mais utilizada, o tipo de ação dela é rápido. O pico o início de ação é entre 30 a 60 minutos e ela tem uma duração máxima entre 6 e 10 horas. A insulina NPH, ela tem ação intermediária. Então, o início, tá, da ação, ele varia entre 1 e 2 horas, mas ele tem uma duração maior do que a insulina regular, que vai variar de 14 a 18 horas. Mas eu preciso de um tempo de ação maior, de ação prolongada. Então, eu vou ter a insulina ultralenta ou a Determi, que é a glargina, tá? A escolha para o uso de insulina, ela sempre vai ser a critério médico.
Em relação ao controle da glicemia, tá? Esse controle, ele é realizado obrigatoriamente pelo cérebro, tá? Então, é importante a gente manter um suprimento constante, tá? De insulina, de glicemia, a partir da ingestão de alimentos, tá? Se eu tenho um excesso de ingestão de alimentos rico em glicose, eu começo a ter um armazenamento de glicogênio e gordura, tá? Da mesma forma que se eu mantenho o jejum por muito tempo, eu começo a fazer a mobilização dos depósitos. O que acontece? Eu preciso de ingestão de glicemia para que eu possa ter energia, produção de energia para o meu organismo. Todas as nossas células, elas trabalham a partir de energia. Quem é que proporciona essa energia? Glicose. Mas se eu passo muito tempo em jejum, eu não vou ter glicose suficiente. Entretanto, o meu organismo, ele tem um depósito, tá? De glicose no sistema. Principalmente as pessoas que são um pouquinho mais gordinhas. Elas têm esse depósito de glicose no organismo, que ele sempre vai ser ativado no momento que eu estou em um jejum prolongado. Se eu evoluo para hipoglicemia, eu vou ter uma resposta hormonal, tá? Então, baixou a glicemia, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir para hipoglicemia. Então, eu vou ter uma resposta hormonal. Quais são os hormônios que vão ser ativados para tentar aumentar a quantidade de glicose no meu organismo, já que eu estou muito tempo em jejum e evoluir para uma hipoglicemia? Adrenalina, glucagon, os glicocorticoides e o hormônio do crescimento. Esses são os principais hormônios que vão ser ativados para mudar o quadro de hipoglicemia. Quem é que ativa esses hormônios? Sistema nervoso central. O mecanismo de liberação desses hormônios. Como é que funciona? De forma geral, eu tenho a presença, tá, do fígado e do pâncreas. Esses são os principais órgãos que vão participar da ativação e liberação de alguns hormônios, tá? Então, o fígado, ele é responsável pela quebra de glicogênio e liberação de glicose. Se eu me alimento, automaticamente eu vou ter uma taxa de glicose elevada. Então, o fígado libera glicogênio, tá? Ele vai fazer a quebra de glicogênio para liberar a glicose pelo fígado. Isso acontece em estágio de hipoglicemia, tá? Mas eu não estou em estágio de hipoglicemia. Eu fiz uma boa alimentação e eu vou ter uma alta taxa de glicose. Então, quem é que vai quebrar, tá, essa glicose? Eu vou precisar da presença, tá, de insulina. Então, para que a insulina seja liberada, para que ocorra a absorção, a quebra de glicose pelo fígado, eu preciso ter a presença de células betas ou células alfa. O que acontece? Quando eu tenho a presença maior de células betas, eu tenho a estimulação, tá, de liberação de insulina. Se eu estimulo a liberação e produção de insulina, essa insulina vai fazer com que essa glicose seja absorvida pelo fígado, tá? E consequentemente, eu tenho um armazenamento de glicogênio, tá? E aí, eu tenho quebra de glicose que vai ser absorvida pelas minhas células. Entretanto, se eu tenho uma alta taxa de glicose e tenho só a presença de células alfas, eu vou ter uma inibição. Se inibe, consequentemente, eu não tenho liberação de insulina. E aí, essa glicose começa a ficar armazenada na corrente sanguínea, tá? O meu fígado, ele absorveu glicose e ele armazenou glicogênio, tá? Sempre vai ser assim. Me alimento, alta taxa de glicose, parte dessa glicose vai ser absorvida
e parte vai ser armazenada em forma de glicogênio. O resto da glicose ele vai ser depositado nas nossas células como fonte de energia. Se eu tenho uma taxa baixa de glicose, esse fígado ele começa a ser estimulado pelas células alfas, tá? Para que seja liberado glucagon, para que eu evolua para um estágio de hiperglicemia. Então, se eu estou em hipoglicemia, aquela glicose que foi absorvida pelo fígado e foi transformada em glicogênio, ela fica ali armazenada, guardadinha. Quando eu evoluo para o estágio de hipoglicemia, quem vai estar em maior quantidade sendo produzida e liberada vão ser as células alfas. Ela vai estimular a liberação do glucagon para a corrente sanguínea para tentar compensar essa hipoglicemia. Se eu tenho a inibição da liberação de insulina, tá? Por algum motivo, o meu sistema nervoso simpático, ele começa a identificar essa falha. Quando ele identifica, ele começa a liberar a produção de adrenalina, que é justamente para aumentar a glicemia, tá? E se eu tenho aumento de glicemia, eu posso ter duas respostas. Eu posso ter a inibição na liberação de insulina, ou eu posso favorecer o processo de glicogenólise, tá? Entretanto, qual é o problema? O paciente com diabetes, ele sempre tem essa inibição de insulina, não é isso? Lembra lá. Se ele é diabetes tipo 1, ou ele não produz insulina nenhuma, ou se ele é diabetes tipo 2, a quantidade de insulina produzida vai ser diminuída. E por conta disso, eu tenho a produção de adrenalina para aumentar a quantidade de glicemia, certo? No estágio de hipoglicemia. O paciente está com hipoglicemia, a adrenalina vai aumentar a quantidade de glicemia. Tá? Essa glicemia é o quê? Aumento de açúcar no sangue, hipoglicemia. O paciente está se alimentando, então ele está tendo a produção de glicose, tá? Mas essa glicose não está sendo absorvida pelas células por conta da inibição de insulina, tá? A adrenalina, ela consequentemente aumenta a quantidade de taxas glicêmicas, mas também ela vai inibir a liberação de insulina que já nem era produzida o suficiente no caso do diabetes mellitus tipo 2, tá? Por conta disso, esse paciente ele pode evoluir para um estresse, tá? Infeccioso. Principalmente no caso daqueles pacientes que passaram por cirurgia. Então, por isso que o paciente com diabetes, quando ele precisa fazer algum procedimento cirúrgico, o médico sempre vai tentar equilibrar a taxa de glicose dele. Porque se ele tiver com a taxa de glicose muito alta, durante o processo do procedimento cirúrgico que ele vai passar, pelo uso vai ser submetido à administração de anestésicos. Esses anestésicos, geralmente, eles aumentam a quantidade de glicose. E aí ele evolui para um estresse cirúrgico infeccioso e pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Aqui é em relação à produção de insulina como hormônio anabólico. O que acontece? Ela vai ter essa característica de facilitar a captação e o armazenamento de glicose, assim como aminoácidos e gorduras. Ela vai ter um efeito agudo, que vai contribuir para a redução de glicose no sangue, mas ela também vai ter um efeito sobre a quantidade de potássio, tá? Ela vai favorecer a entrada de potássio nas células e, consequentemente, ele vai estar diminuído no plasma. Tá? E aí a gente precisa ter atenção, porque dependendo do efeito que ela vai trazer nessa quantidade de potássio, esse paciente pode evoluir para complicações severas. Aqui é só uma imagem do pâncreas, né, do efeito da insulina, que geralmente ele acontece
no nosso corpo como um todo, principalmente nas nossas células musculares, tá? Então, o que acontece? Efeitos da falta de insulina, tá? Aqui eu tenho um bebezinho que nasceu obeso, tá? Então, ele já nasce, às vezes, com diabetes mellitus tipo 1, tá? Então, ele vai ter essa quantidade excessiva de gordura. Aqui eu tenho um paciente que ele provavelmente fez uso por muito tempo de insulina e eu começo a ter lipodistrofias, tá? E aí, em relação às manifestações, né? Então, eu tenho um grupo heterogêneo de manifestações relacionadas ao diabetes mellitus tipo 1. Então, eu tenho hiperglicemia, tá? Eu posso ter alteração em quantidade de lipídios e proteínas, eu posso ter alteração na secreção e na ação de insulina, tá? No caso, a alteração na secreção geralmente é encontrada no diabetes mellitus tipo 1, que eu não tenho a secreção de insulina. A ação de insulina ela pode ser diminuída no diabetes mellitus tipo 2, porque eu tenho a secreção de insulina, mas ela não tem mais a mesma ação ou efeito de antes, tá? E por conta disso, eu vou ter alterações disfuncionais em alguns órgãos, principalmente rins, olhos, nervos e vasos sanguíneos. Esses são os principais órgãos-alvos das principais complicações relacionadas ao diabetes, tá? Então, nos rins eu tenho as nefrotoxicidades, o paciente pode evoluir para insuficiência renal crônica, tá? Ou a nefropatia diabética. Nos olhos eu tenho a retinopatia, nos nervos eu tenho as neuropatias diabéticas, tá? E no vaso sanguíneo eu tenho alterações relacionadas a infarto. É importante observar que a diabetes, ela sempre, ou na maioria das vezes, a primeira causa de insuficiência renal, de amputações e de cegueira, tá? Os médicos, geralmente, eles vão ter algumas condutas, principalmente na atenção primária. Então, identificar os indivíduos de risco na prevenção primária. Ah, mas eu sou vou ser enfermeiro, professora. Mas você precisa saber como é que o seu colega ele vai atuar. E até mesmo, às vezes, a gente não tem médico na atenção básica. Então, o enfermeiro ele pode ser o primeiro profissional a identificar um paciente que está com diabetes ou que está evoluindo para complicações e acionar a equipe médica, tá? Então, aqui a atitude do médico não meramente dele, mas a gente precisa também se apropriar de algumas observações. Então, eu preciso identificar os indivíduos de risco, essa identificação ela é feita na atenção primária, tá? Identificar diabéticos não diagnosticados, geralmente é feito na prevenção secundária, e tratar as complicações que vai ser na atenção terciária, nos hospitais de alta complexidade. Eu vou ter a síndrome dos 4 P's, tá? Que são os sinais e sintomas clássicos: poliúria, polidipsia, polifagia e a perda de peso, tá? Esses são os 4 P's do diabetes mellitus tipo 1. Essa poliúria ela pode ser de característica osmótica relacionada à desidratação, tá, desse paciente, que vai ocasionar um aumento na sede, que vai gerar polidipsia. Então, o que acontece? O paciente com diabetes, apesar dele ir ao banheiro várias vezes, essa poliúria está relacionada à alteração osmótica das próprias células, porque esse paciente ele começa a evoluir para um quadro de desidratação e ele vai começar a fazer ingestão excessiva de água. Então, ele sente uma sede excessiva. Então, ele evolui para poliúria, já que ele começa a fazer a ingestão excessiva de água. Então, vou começar a ter a retenção de líquidos, tá? Então, ele evolui para polidipsia e ele precisa liberar esse líquido de alguma forma. E a principal forma de excreção de líquidos ainda é pela urina, tá? Proteínas e tecido adiposo. Então, o que acontece? A diabetes, ela vai
gerar algumas complicações relacionadas à quantidade de tecido adiposo e as proteínas do corpo do paciente. Então, ela vai diminuir a captação de aminoácidos e ácidos graxos, aumenta o processo de lipólise desse paciente, aumenta a degradação de proteínas e ela vai diminuir a síntese de proteínas. Por conta dessas alterações proteicas, esse paciente ele evolui para a polifagia e para o emagrecimento, tá? Essas alterações, geralmente, elas tendem a ser mais frequentes no paciente com diabetes mellitus tipo 1, mas não significa que o paciente com diabetes mellitus tipo 2 não possa vir apresentar, tá? No diabetes tipo 2, as características mais comuns, os sintomas mais comuns, mas eles ainda são inespecíficos, é a fraqueza, a letargia, tá? Visão turva e o prurido vulvar nas mulheres principalmente, tá? Em relação ao diagnóstico, tá? O que a gente deve investigar? Pacientes maiores de 45 anos para o diabetes tipo 2 são pacientes que precisam ter uma atenção específica. Pacientes que são obesos, com circunferência abdominal maior do que 102 centímetros ou na variação de 102 a 88 centímetros. Tá? Se eu já tenho alguém na família que tem diabetes, se eu já tenho histórico na família de diabetes gestacional, aí no caso do diabetes gestacional, a gente precisa observar a história obstétrica. A grávida começou a ganhar um peso excessivo, ou se ela já teve um bebê anterior com peso maior do que 4 quilos, ou até mesmo a gravidez atual. Se ela já teve vários abortos, então a gente precisa dar atenção. Pacientes hipertensos, paciente com alteração de TGO, TGP, tá? De aumento de colesterol. As mulheres que já tiveram ovários policísticos, tá? E pacientes que fazem uso de corticoides, tá? Aí, para isso, vão ser solicitados alguns exames, tá? Então, eu tenho glicemia casual, a glicemia em jejum, tá? E a taxa de glicemia após a ingestão de alimentos, que é a taxa de tolerância à glicose. Essa taxa de tolerância à glicose, ela está relacionada à ingestão de 75 gramas de açúcar em um intervalo de 2 horas. Tá? A glicemia casual é aquela glicemia que o paciente já fez a ingestão de algum alimento e foi feito um hemograma com taxa glicêmica ou até mesmo os testes de glicemia que a gente faz durante os atendimentos de saúde. A glicemia em jejum, esses são os principais exames para fazer o diagnóstico do diabetes. O jejum ele sempre vai ser definido a partir de um intervalo mínimo, que deve ser de 8 horas. Então, esse paciente deve ter ficado pelo menos 8 horas sem fazer a ingestão calórica, ou seja, a ingestão de alimentos. Aí eu considero ele como um jejum, tá? A glicemia casual, ou glicemia plasmática casual, ela é aquela que a gente fez a ingestão calórica em qualquer momento do dia, qualquer hora do dia, tá? Apesar de ser necessária a realização desses exames, porque eles que vão realmente fazer o diagnóstico, é importante que a gente faça uma associação aos sintomas, tá? Que vão ser a poliúria, a polidipsia e a perda de peso de forma inexplicável. Então, sempre associar o exame laboratorial com os sinais e sintomas. Às vezes nem precisa fazer o exame, mas só os sinais e sintomas ele já é indicativo, e aí a gente faz o exame e confirma o diagnóstico. E outras vezes o paciente não apresenta nenhum quadro sintomático, mas quando a gente vai fazer o exame laboratorial, ele testa positivo para diabetes, tá? E aí eu tenho os valores para classificação, os critérios para classificação de diabetes mellitus. Isso daqui independe de ser tipo 1 ou tipo 2, tá? Então, o paciente fez uma avaliação de glicemia casual. Ele teve uma taxa de glicose com valor maior do que 200 miligramas por decilitro e ele tem os sintomas,
eu classifico ele como diabetes. Se ele fez o exame de glicemia de jejum e a taxa dele de glicose deu um valor maior ou igual a 120, 26, ele é diabetes mellitus. E se ele fez aquela avaliação da glicemia após 2 horas da ingestão de 75 gramas de açúcar, né, ou de carboidratos, e deu um valor maior do que 200 miligramas, também é um critério para classificar ele como diabetes mellitus. Mas eu preciso sempre fazer uma confirmação, tá? Aí eu tenho um consenso, tá, da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Então, o valor de glicemia plasmática de jejum deve ser igual ou superior a 126 mg decilitros, tá? Esse é o valor proposto para o diagnóstico do diabetes. Mas é sempre importante fazer a repetição do exame, principalmente se eu tiver ausência dos sintomas, tá? Qual é o grupo de pessoas que a gente precisa obrigatoriamente fazer o rastreamento? São os indivíduos com idade maior do que 45 anos, estando ou não na presença dos fatores de risco, tá? Aqui são os critérios laboratoriais propostos pela Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Então, paciente normoglicêmico, eu avalio a glicose em jejum, tem que dar um valor menor do que 100. Glicose em 2 horas após a sobrecarga de 75 gramas de glicose. Para ele ser normoglicêmico, tem que dar um valor menor do que 140, tá? E eu tenho a avaliação da taxa de hemoglobina glicada, que é um exame que deve ser feito pelo menos a cada 6 meses, que é a taxa estimada em porcentagem da quantidade de glicose que esse paciente teve no corpo durante esses 6 meses ou 1 ano, tá? Tem que ser menor do que 5,7%. Pré-diabéticos ou risco aumentado para diabetes. Glicose em jejum tem que ter uma variação no valor maior ou igual a 100, porém menor do que 126, tá? Diabetes estabelecida, ou seja, esse paciente já é diabético. Então, a glicose em jejum tem que ser um valor maior ou igual a 126, e se ele tiver feito a ingestão de sobrecarga de glicose com 75 gramas, tem que ser um valor maior ou igual a 200, tá? E a hemoglobina glicada tem que ser um valor maior ou igual a 6,5%. Aqui é um rastreamento, só para que a gente, na verdade, a gente tenha alguns critérios para sempre estar observando. Então, aqui, ó, não é recomendado o rastreamento para diabetes mellitus na população em geral. Porém, eu preciso fazer o rastreamento seletivo, tá? Ou seja, eu vou selecionar indivíduos. Primeira seleção vai ser a partir da idade. Então, indivíduos com mais de 45 anos, tá? Sugere-se o rastreamento mais frequente, 1 a 3 anos, ou mais precoce, antes de 45. Antes de 45, a gente faz esse rastreamento para aqueles indivíduos que eles têm alterações elevadas sempre de colesterol, triglicerídeo, que são as dislipidemias. Tem um paciente com menos de 45 anos, mas eles sempre têm alterações nesses valores, que são as dislipidemias. Então, ele é um paciente que pode evoluir para uma diabetes mellitus antes de chegar aos 45 anos, tá? Então, a evidência de 2 ou mais componentes da síndrome plurimetabólica, tá? Excesso de peso, HDL baixo, triglicerídeos elevados, se ele já tem histórico de doença cardiovascular, tá? Então, ele tem essas características, tem menos de 45 anos ou mais, ele entra para o grupo de risco e precisa ser rastreado, tá? Muito cuidado a pacientes que têm tolerância diminuída à glicose e os pacientes com hiperglicemia pós-prandial. Por quê? Eles podem evoluir para a morte de forma mais rápida. Então, o paciente se alimentou e rapidinho evolui para a taxa de hipoglicemia. Paciente tem a tolerância diminuída à glicose. São os extremos, tá? Então, em ambas as situações, ele evolui para o risco de morte de forma mais rápida. O atendimento precisa ser imediato, ele precisa sempre fazer um controle. A classificação, né? Como a gente já falou, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Eu tenho diabetes gestacional, que sempre vai ser identificado durante a gravidez,
tá? E ela pode permanecer ou não após o parto. E eu tenho os outros tipos de diabetes que estão relacionados a outras doenças autoimunes, por exemplo, como lúpus, estão relacionados às dislipidemias, tá? Portanto, eu vou ter uma classificação etiológica do diabetes, tá? Então, diabetes mellitus tipo 1, ele pode ser autoimune ou ele pode ser idiopático. O diabetes mellitus tipo 2, ele pode ser relacionado a outros tipos específicos de diabetes, tá? Que são outras doenças, no caso as alterações de colesterol, triglicerídeos, pode levar esse paciente a evoluir para diabetes. E eu tenho diabetes mellitus gestacional. Então, diabetes mellitus gestacional, apesar de ser uma classificação específica, ele sempre vai ser do tipo 2, tá? A classificação é específica porque essa pessoa ela adquire diabetes durante a gravidez, mas continua sendo diabetes tipo 2. A gente já comentou as características do mellitus tipo 1, então geralmente em crianças, jovens, tem característica de emagrecimento, tem uma tendência maior a cetoacidose, tá? E ele sempre evolui pelo aquele período lua de mel na fase inicial. O que é esse período? É um período que o paciente começa a manter o controle da glicose. Aí parece que tá tudo bem, por isso que é a fase de lua de mel, tá tudo bem, tá tudo fluindo da melhor forma possível, mas do nada esse paciente descompensa. E aí é quando ele evolui para cetoacidose. Paciente mellitus tipo 2, 90% dos casos está relacionado à deficiência relativa de insulina, tá? Ou seja, essa insulina ela pode estar sendo secretada de forma diminuída, ela pode estar em deficiência no receptor, ou ela pode ter uma alteração nos receptores, tá? Que receptores são esses? Receptores que vão estar presentes na célula. Então, na minha célula, eu tenho a presença de um receptor, que é a insulina, que vai facilitar a entrada de açúcar nessa célula, de glicose, tá? Público específico, maiores de 40 anos, geralmente obeso. Nas crianças, não é tão comum, tá? Os outros tipos de diabetes, como eu falei para vocês, podem estar relacionados à alteração congênita das células betas, tá? Alteração congênita na forma da insulina, alteração congênita nos receptores de insulina nas células. Pode estar relacionado a doenças pancreáticas, então o paciente evolui para uma fibrose cística, para uma pancreatite, ele pode apresentar diabetes. Então, ele tinha uma doença que desencadeou diabetes, tá? Paciente com doenças endócrinas, uso excessivo de fármacos, principalmente os corticoides, e as infecções, principalmente rubéola e citomegalovírus. Então, esses são os outros tipos de diabetes, tá? Diabetes gestacional. Como eu falei para vocês, ela só acontece durante a gravidez, tá? Então, a mulher engravidou, não tinha diabetes, mas ela começou a evoluir para um quadro de hiperglicemia e agora ela tem diabetes. A tendência é que, após o parto, essa mulher volte ao seu estado normal, ou seja, ela não apresente mais a diabetes mellitus. Mas possa ser que ela continue evoluindo para diabetes, tá? Então, poderá ou não continuar com o diagnóstico de diabetes mellitus mesmo após o parto. Por isso é importante fazer o acompanhamento. Os estágios, tá? Então, normoglicemia, hiperglicemia, mas ele ainda não é classificado como diabéticos, que são os pré-diabéticos, tá? Tem a evolução do diabéticos mellitus, mas ele não é dependente de insulina, então aqui ele já tem diabetes, mas ele não é dependente de insulina, tá? Eu posso ter evolução de dependência para o controle de glicemia e eu tenho aquele paciente que ele é completamente dependente da administração de insulina para que ele possa sobreviver. Então, aqui ele já tem diabetes, mas ele não depende de insulina, tá? Ele evolui para uma dependência só para fazer o controle dele da glicemia, tá? Então, ele não faz uso contínuo, mas vira e mexe, ele tá fazendo uso de insulina. E ele evolui para dependência da insulina para poder sobreviver.
Não dá pra dar o pause? Não. Volta e põe. Eu não sei. Já me perdi. E aí a gente precisa fazer uma avaliação. Dentro da consulta de enfermagem, o que a gente precisa estar avaliando? Então, eu preciso avaliar os sinais e sintomas, tá? E as condições de risco presente desse paciente. Então, eu vou fazer a avaliação da glicemia capilar. Dependendo do valor, a gente vai ter algumas condutas. Então, por exemplo, se eu fiz a avaliação da glicemia de um valor menor ou igual a 100, esse paciente ele é um diabetes improvável. Então, a gente vai fazer... O que a gente tem que fazer? Testar a glicemia a cada 2 anos. E eu classifico ele como grupo de risco, tá? Se a glicemia dele deu um valor maior ou igual a 100 e maior ou igual a 200, tá? Essa glicemia avaliada foi a de jejum, tá? Se foi a de jejum, eu preciso fazer a avaliação da consulta de enfermagem e a reavaliação a cada ano, tá? Mas a glicemia de jejum deu um valor maior ou igual a 126, ele já é diabético. Eu preciso encaminhar ele para consulta médica. Então, volta lá. O paciente veio para ti na consulta de enfermagem. Tu vai avaliar sinais e sintomas e as condições de risco presentes. Que condições de risco? A idade, o histórico familiar, se ele já tem casos da família, os sinais e sintomas, se ele tá lá com a polifagia, com a polidipsia, com a perda de peso, tá? Faço a avaliação da glicemia capilar. Essa avaliação, essa glicemia capilar, quando eu falo, é quando a gente faz o testinho lá, o testezinho no glicosímetro, tá? Deu um valor aqui menor ou igual a 100, eu classifico ele como diabetes improvável. Professora, é só no glicosímetro? Não, eu posso fazer a avaliação do hemograma. A gente pode solicitar glicemia de jejum do paciente. Lembra lá, que a solicitação desses exames é só se for na atenção básica, se tem um laboratório conveniado lá, que ele aceita a tua requisição. Se não aceita, a gente vai ter que precisar de uma requisição médica. Mas às vezes tem alguns laboratórios que o paciente nem precisa de solicitação, tá? Avaliou a glicemia de jejum, deu valor maior ou igual a 126, eu já classifico ele como diabetes. Mas é tu que dá o diagnóstico? Não, tu vai ter que encaminhar ele para consulta médica, tá? Se a glicemia dele deu um valor maior ou igual a 100 e maior ou igual a 200, a gente mantém a consulta de enfermagem e faz a reavaliação a cada ano. Professora, mas se já tá maior ou igual a 100, maior ou igual a 200, não é diabético? Não, lembra que foi lá no glicosímetro. Aí eu preciso fazer a avaliação, se ele fez a ingestão hipercalórica. Mas para confirmar, eu sempre vou solicitar a glicemia de jejum, tá? Se deu maior ou igual a 126, diabetes. Se deu menor, manter consulta de enfermagem e reavaliação anual. Lá naquela avaliação, na anamnese, preciso classificar ele se ele é tipo 1 ou tipo 2, tá? A história dele da doença, tá? Os valores que costumam dar, se ele já fez algum tratamento específico, se ele já teve alguma complicação aguda, avaliar a questão da história obstétrica no caso das mulheres em relação à gestação anterior, tá? Preciso avaliar os riscos e as complicações. Então, eu já tenho um paciente que é diabético. Eu preciso avaliar as complicações dele. Então, neuropatia diabética, retinopatia, nefropatia, tá? Infecção em dentes e pele, problema nos pés. Essas são as principais complicações crônicas que esse paciente evolui. Geralmente, essas complicações elas tendem a se apresentar após 5 anos do diagnóstico. É regra? Não, pode ser antes ou até mesmo 10 anos depois, tá? Avaliação de doenças com risco vascular. Esse paciente evolui para diabetes, 5 anos depois ele pode vir apresentar hipertensão. Ele pode estar apresentando as dislipidemia, alteração de colesterol, triglicerídeo, tá? Se ele for tabagista, aumenta mais ainda a probabilidade dessas complicações, principalmente relacionadas ao risco vascular. A dislipidemia pode estar relacionada a contribuir também para a formação das placas ateromatosas, né?
Preciso avaliar o estilo de vida desse paciente. Como é a alimentação dele? Faz exercício físico? Fuma? Faz a ingestão de álcool? Tudo isso eu preciso estar avaliando, tá? Exame físico, tá? Avaliar a presença de acromegalia, IMC, avaliar a pressão arterial, tireoide, tá? Avaliação dos pulsos, pele, principalmente nos pés, boca, nos olhos, que são onde geralmente, aparecem as lesões. Dedo dos pés, tá? Dentes, a pele desse paciente, tá? Os olhos dele, que é quando ele evolui para retinopatia, as cataratas, tá? Nos pés a gente sempre avalia as lesões, tá? Porque esse paciente evolui de forma comum para as úlceras plantares, ou que a gente chama de pé diabético. Ele começa a apresentar também algumas deformidades na área dos pés. E essas deformidades contribuem para a formação das ulcerações. Além do que, esses pontos aqui, são os pontos que comumente aparecem as lesões. Geralmente são lesões com características de calo, tá? E esse paciente tem uma diminuição na sensibilidade dele. Então, forma uma espécie de calo, a sensibilidade diminuída, e depois a gente vê, eu já vou ter a presença dessas lesões aqui, dessas úlceras plantares. Geralmente são bem ressecadas e elas demoram bastante para cicatrizar, tá? A gente precisa fazer também a avaliação neurológica. Posso estar utilizando qualquer coisinha que seja pontudinha e sem que o paciente veja, a gente faz esses toquezinhos para perceber se ele está tendo sensibilidade, tá? Então, esses são os pontos mais sensíveis e são os pontos que geralmente eu tenho a perda de sensibilidade e é onde eu vou ter a formação das lesões. E aí, muita atenção, porque, se tu observar, nesses pontos, geralmente eu tenho a presença dos metatarsos. E aí, formou uma lesãozinha, demora muito, eu tenho uma úlcera de pé, uma úlcera plantar, que pode atingir nervo ou tendão. E aí, esse paciente geralmente amputa. Então, é sempre bom orientar esse paciente a utilizar sapatos mais confortáveis e que ofereçam uma proteção maior para ele, tá? E, por fim, as condutas que a gente deve realizar que estão relacionadas a essas intercorrências nos pés desses portadores de diabetes, tá? Avaliar os sinais clínicos. O paciente evolui com lesão ulcerativa, descoloração, edema ou necrose. Avaliação médica, tá? Se tiver nova lesão, tá? Por que avaliação médica? Eu não posso, quanto enfermeiro, fazer essa avaliação? Posso e devo. Mas o enfermeiro ele fica mais centrado na realização dos curativos. Dependendo do tipo de lesão ulcerativa que esse paciente apresenta, ele vai precisar dessa avaliação médica para fazer um desbridamento mais específico, ou até mesmo se eu já tenho a presença de necrose, ele vai precisar amputar. Aí isso já é um procedimento específico do médico, tá? Avaliar a ausência de pulsos, então sempre monitorar sinais e sintomas, porque se eu não tenho mais a presença de pulso, lembra lá que aqui na extensão, na direção do teu hálux, eu tenho o pulso, tá? Um pulso poplíteo, ou pulso pedioso. Se eu vou avaliar, eu tenho ausência desse pulso, significa que esse paciente pode estar evoluindo para uma isquemia. Então, ele precisa ser encaminhado para avaliação especializada, que é o vascular. Presença de calo, avaliar a necessidade de remover esses calos. Infecção fúngica nos dedos, tratar com antimicótico, então avaliação médica. Infecção bacteriana, avaliação médica para o tratamento imediato também. Unicravada, avaliar a necessidade de correção e orientar para que não corrija o problema sozinho, que às vezes, principalmente as mulheres estão com a unha encravada, vão na manicure para tentar desencravar e acaba piorando, tá? O quadro. As deformidades nos pés. Então, orientar para o uso de calçados apropriados, se necessário, encaminhar para avaliação do ortopedista, tá? Higiene inadequada, que é comum nos idosos, principalmente, tá? Então, orientar sobre a importância da higiene, certo? Uso de calçados ou meias inadequadas. Às vezes, as pessoas usam um sapato só porque acham bonito. E se for diabético, vai ocasionar lesões. Então, os riscos vão ser maiores, tá?
e até mesmo o desconhecimento sobre o autocuidado. Tem pessoas que desconhecem a questão do autocuidado que precisa ter, principalmente depois que já foi diagnosticado com diabetes. Então é importante que a gente oriente, faça uma orientação. Então, é isso, gente. Eu espero ter contribuído aí, ter melhorado o aprendizado de vocês. Peço que vocês leiam o capítulo que está no livro texto de apoio lá no AVA. E qualquer dúvida podem me perguntar. Boa noite.